Bom dia, amada igreja. Vamos dar início à nossa aula fazendo uma oração. Ó Deus, Deus gracioso, generoso, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Pai, nós sabemos que precisamos do Teu Espírito Santo, nosso Mestre, aquele que inspirou a Tua palavra, para que faça com que nós tenhamos também ouvidos de ouvir, e por isso que nós possamos nessa manhã estarmos dispostos a ouvir o que o Espírito diz à Tua igreja, tanto agora, nessa primeira aula, no EBD, como também no culto logo mais. Abençoa-nos, Senhor, com corações sensíveis e encha-nos com Teu Santo Espírito, para que possamos assim aplicar a Tua palavra às nossas vidas. Especialmente eu rogo pelos homens casados dessa igreja, que todos sejamos tementes a Deus o suficiente para querermos glorificar o Teu nome, vivendo uma vida de liderança sacrificial dentro dos nossos lares. Quebra a nossa dura cerviz, amadureça-nos, Pai, para que sejamos homens maduros o suficiente para podermos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. É o que eu te peço, Senhor, começando na minha própria vida e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãs, finalmente passamos a área da submissão feminina e vamos entrar na área da responsabilidade masculina agora, né? Da responsabilidade dos maridos para com suas esposas. Os irmãos estão querendo ir embora. Não vai não, fecha a porta aí, diácono. Nós vamos então, essa primeira aula, chegamos agora no capítulo 5 daquele mesmo livro, como a proposta nossa de estudar esse livro, A Bíblia e Sua Família, do Dr. Augustus e da Minka. Estamos no capítulo 5, o amor do marido, esse é o tema, tá? Então vamos ver o que nós já vimos na última aula. Nós vimos os limites da submissão da esposa para com o seu marido. Vimos em Efésios 5, versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que significa esse em tudo? Nós vimos que quando Paulo diz que as pessoas devem ser submissas ao marido, as esposas devem ser submissas ao marido em tudo, não elimina alguns limites que as próprias Escrituras impõem a essa obediência. Nós vimos o que significa então essa submissão em tudo, né? Primeiro limite que o Dr. Augusto nos coloca é o limite do pecado. Nenhuma esposa é obrigada a obedecer o seu marido se ele a colocar em uma situação pecaminosa ou exigir alguma coisa, alguma mentira, alguma coisa pecaminosa. Ela está desobrigada de obedecê-lo. Segundo limite, o limite da interferência, se ele impedir com que ela tenha um relacionamento com Cristo. Cristo é maior do que o marido, ela deve desobedecê-lo para continuar amando e servindo a Cristo. Com algumas ressalvas, nós vimos também isso. Em terceiro lugar, em caso de adultério, ela é obrigada a se separar dele? Não é. Mas se ela se submeter a perdoá-lo e ainda continuar com ele, se de fato ele se arrepender, ela tem que entender que ela vai ter que manter o seu relacionamento normal. Ela não está superior ao marido porque ele pecou. Uma vez que ela o perdoou, ela vai ter que se submeter a ele. Mas muitas vezes o marido exige uma vida dupla, não é? Ou seja, que ela conviva com a amante dele. E nesse caso ela está também está desobrigada a obedecê-lo. E até mesmo deve se separar se ele for obstinado e não se arrepender e não voltar para ela exclusivamente, não é? Então esse é o limite no caso do adultério. Então, o princípio geral que nós vimos para esses e outros limites norteados pela Bíblia é que ela deve obedecer antes a Deus que ao seu marido. Este é o princípio fundamental, tá bom? A esposa deve obedecer mais a Deus do que ao seu próprio marido. Muito bem, hoje vendo sobre o amor do marido, nós vamos entrar, abra sua Bíblia comigo, Efésios 5, a partir do versículo 25 até o final do capítulo 5, nós vamos ver o que Paulo ordena. Veja bem, maridos, é uma ordem de Deus para mim e para você, homem casado, ok? Então vamos lá, Efésios 5, de 25 a 33, diz assim: maridos,
Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Em cima desse texto, nós podemos entender que o amor do marido, em primeiro lugar, é uma imensa responsabilidade, né? Por quê? A esposa tinha uma grande responsabilidade de ser a imitação da igreja com relação a Cristo. A responsabilidade em que a esposa deve concentrar-se é a submissão ao seu marido. E a responsabilidade agora específica do marido é amar a sua esposa. Agora, Paulo dá uma referência para esse amor, um modelo que os maridos devem aprender para poder praticar isso, né? Então, primeira coisa que a gente aprende, é o marido que vai ficar com a fatia mais pesada do bolo. Né? Realmente a responsabilidade do homem é maior, porque pense, imitar a Cristo, como Cristo amou a igreja, é só pelo poder do Espírito Santo. E a outra coisa que nós já aprendemos aqui, é que o amor não é só um sentimento, mas o amor se aprende. Então não é o amor que sustenta o casamento, mas é o compromisso do casamento que sustenta o amor, ou que gera o amor. O amor se aprende, queridos. O amor não é paixão, como a gente vê por aí no cinema, né? Nos filmes, né, que a gente assiste, filmes românticos. Não, o amor é algo que se aprende, se cria, se gera e se desenvolve ao longo da vida, né? Então Paulo coloca o amor de Cristo por seu povo como modelo, como referencial para o amor do marido por sua esposa. Então vamos entender então o que significa esse amor. O amor de Cristo pela igreja, que o apóstolo então exige que seja também praticado pelos maridos. Preste muita atenção. Uma vez que você, marido cristão, casou-se, isso daqui passa a ser uma ordem para você. Não é uma, digamos assim, uma sugestão que Deus te dá. É uma ordem. E se assim você não o fizer, cuidando da sua esposa dessa maneira aqui, você está em pecado. Você está em desobediência às ordens de Deus. Preste bem atenção, meu querido. Então, carece o quê? De entendimento e de pedir muita graça para Deus para aplicar em nossas vidas, não é mesmo? Que a gente vai ter que obedecer a um amor. Gente, é tão difícil falar do amor, falar de amor. É tão complexo falar de amor. Mas aqui Paulo deixa claro e objetivamente ele mostra como o amor do marido pela esposa deve ser. Não, sem grandes mistérios, ainda que ele diga que é um grande mistério, o relacionamento Cristo e a igreja é um grande mistério, e nós vivemos um mistério um pouco menor, mas mistério não quer dizer algo que está oculto e ninguém sabe o que significa, não. Mistério é que é alguma coisa grande que estava para ser revelada e agora já foi, e essa revelação desse amor, desse mistério, está à nossa disposição. Deus não vai exigir de você algo que Ele não está ensinando você a praticar, não é? Então vamos lá, vamos conhecer. O amor de Cristo pela sua igreja se manifestou em 3 etapas. 3 etapas. Primeiramente aqui o apóstolo deixa claro quais são as etapas em que este amor foi manifestado por Cristo.
Primeira etapa, no passado, significa redenção. Segunda etapa, no presente, Cristo está lavando, santificando a sua igreja hoje. Esse é o trabalho de Cristo hoje. Em terceiro lugar, terceira etapa, no futuro, Ele a trará para si mesmo, igreja gloriosa, Ele viverá com ela para sempre, desfrutará das bodas, o Cordeiro desfrutará das bodas com sua noiva por toda a eternidade. Bodas, a alegria da festa, não é que nem aqui na terra, né? Você faz uma festa, você tem aquela festa, aquelas bodas, aquela alegria no dia do casamento, depois você tem uma semaninha, aí alguns até menos, né? Nem tanto, de lua de mel, mas depois volta a vida rotineira comum e aquilo parece que aquela alegria da festa se acaba, coisa que não vai acontecer com Cristo e a igreja. As bodas e a lua de mel será eterna entre Cristo, o Cordeiro e sua noiva, a sua esposa agora, né? Será eterna aquela alegria, né? Perpétua alegria vai coroar a igreja, né? Na presença de Cristo. Muito bem. Então vamos aprender primeira etapa, o amor de Cristo pela igreja no passado. Cristo amou, você olha para o versículo 25, primeira coisa que você observa, o que pula aos olhos, Cristo amou, mas a mesma atitude de amar está linkada, está ligada, está acoplada com uma segunda atitude de Cristo, que é entregar-se. Cristo amou e se entregou por sua igreja. Viram aí no versículo 25? Né? Então Cristo se amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que significa isso? Cristo manifestou seu amor, primeiramente sacrificando-se, entregando-se por sua esposa, mesmo sendo ela ainda pecadora, imunda, sem nada que pudesse atrair a atenção do Rei dos Reis. Ela não tinha beleza alguma que pudesse atrair, ou qualquer outra coisa que chamasse a atenção de Cristo. A esposa, a noiva não tinha, foi um amor sacrificial, e sendo sacrificial, ele também é incondicional. O que significa incondicional? Não foi porque ela era bonita, ou porque ela tinha alguma coisa boa para oferecer para Cristo. Não, a igreja, Paulo diz, no capítulo 5 de Romanos, que Deus nos amou a igreja e nos salvou, sendo nós ainda pecadores e inimigos dele. Pode falar, Rodrigo. Figura do profeta Oséias. Justamente. Como era o mesmo nome? Desculpa, eu esqueci o nome da esposa. Gomer, né? O amor de Oséias por Gomer, a sua esposa prostituta. E ele a recebeu. E ele cuidou dela até o fim, né? Ela voltou para casa só o pó da goiaba, né? E ele a recebeu. Aliás, ele comprou a esposa, né? Num lugar onde vendiam-se as mulheres prostitutas para o serviço, né? Do sexo, né? No caso, naquela época. E ele foi lá e comprou aquela mulher, trouxe para si e cuidou dela. Assim Cristo fez com sua igreja, né? Não tinha nada de bom. É diferente daquela, sabe aquela historinha da Cinderela, né? A Cinderela está lá e ela não pôde ir na festa, só a madrasta e as outras filhas da madrasta que foram para a festa. Era uma festa linda do príncipe, o príncipe deu uma festa de aniversário dele, e aí elas foram muito lindas lá, mas a Cinderela ficou na casa dela, e ela não pôde ir, até que apareceu a fada e fez com que ela se transformasse numa bela de uma moça, não é? Bem arrumada, uma carruagem maravilhosa, toda linda, né? E então quando ela foi para a festa, ela chamou a atenção do príncipe porque ela estava bonita, né? Não foi assim com a igreja. A igreja não era Cinderela. Ela era a mais horrível de todas, a mais indigna de todas. E foi esta que o Senhor amou, né? Então um amor sacrificial, incondicional, mas também foi um amor voluntário. Esse entregar-se não quer dizer que Cristo foi obrigado. Na economia de Deus, Deus Pai planejou a redenção do seu povo, mas Cristo disse assim: Pai, deixa que eu cumpro isso, eu executo a redenção do meu povo.
Ele se entregou, significa que foi voluntário, foi porque ele quis amar, foi porque ele simplesmente quis se oferecer, não é? Então, foi voluntário, pois Cristo se ofereceu espontaneamente. Que coisa! Mas para que Cristo fizesse isso, houve um preço altíssimo. E eu não estou falando do sangue dele, não. Eu estou falando da divindade, da glória dele. Isso tudo implicou um esvaziamento do Filho de Deus. Lá em Filipenses 2, 5 a 8, abra comigo. Filipenses 2, 5 a 8 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo. Veja, não foi ninguém que esvaziou Cristo, ele mesmo se esvaziou, ele quis se esvaziar da sua glória, ele quis tirar o seu manto de glória, as suas vestes divinas, por assim dizer. Ele se esvaziou, não é que ele abdicou de vez a sua glória e nunca mais voltou a ser Deus, não. Mas por um tempo, por um momento, né? Cristo abriu mão por um momento da sua glória, como eu pus aqui, olha aqui. Cristo abriu mão por um momento da sua glória, se humilhou para salvar a sua igreja. E o versículo 7 continua dizendo assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Irmãos, este preço é um preço, eu não quero comparar aqui ao preço do sangue de Cristo que comprou a igreja, é mais caro, é mais barato do que o esvaziamento de Jesus. Eu não estou aqui para fazer essa comparação, mas eu quero dizer para você, um Deus que não precisava de nada, completo em si mesmo, totalmente satisfeito, não precisava da igreja, não precisava criar um mundo, não precisava criar nada, ele estava satisfeito. A criação de tudo isso não trouxe mais nenhum pingo de alegria a mais ou a menos, porque ele já é plenamente satisfeito. Ainda assim, um Deus plenamente satisfeito abre mão por um momento de toda essa glória para vir resgatar alguém, e alguém inimigo dele, alguém que não merecia. Maridos, pasmem com esse tipo de amor. Como que eu e você conseguimos praticar esse amor, se não for pela graça de Deus? Então, versículo 8 de Filipenses 2 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Além de esvaziar-se, ele ainda sofreu a pior das mortes que poderia acontecer, mais humilhante, mais terrível que a morte de cruz, a morte do madeiro, como a própria palavra diz no Velho Testamento: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi maldito por causa de alguém que não merecia uma gota do seu sangue, não merecia, mas ele o fez. Que amor sacrificial, irmãos, que lição tremenda que nós estamos aprendendo aqui nessa manhã. Se isso não mexer comigo e com você como marido, nada mais pode mexer, porque nossa dura serviço é tão grande. E a gente precisa então pedir: Senhor, amoleça o meu coração, eu preciso aprender isso, Senhor. Eu sou o primeiro aqui, preciso aprender isso, irmãos. E não só aprender, mas manter isso na minha vida, manter o padrão desse amor para com a minha esposa, né? Então, primeiro ponto, no passado, ele trabalhou, ele comprou a sua esposa com a sua própria vida, entregando-se sacrificialmente, incondicionalmente e voluntariamente por ela. Segunda etapa, o amor de Cristo pela igreja no presente. O que Cristo faz no presente? Cristo comprou a sua noiva, então, como nós vimos, quando ela ainda estava num estado de total impureza e feiura. Mas, agora, no presente, ele está adornando, embelezando e purificando sua noiva, como nós vemos aí no versículo 26, volta lá em Efésios 5, 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Como Cristo está fazendo isso? Através das Escrituras. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, através das Escrituras e não fora dela, nada fora das Escrituras,
Cristo continua convencendo a igreja do pecado, da justiça, do juízo. Cristo santifica a sua igreja pela verdade. Capítulo 17, versículo 17, na oração sacerdotal, Jesus diz assim ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como Cristo santifica a sua igreja? Dando tudo o que ela quer? Não. Pela palavra. Cristo está preparando-a através da palavra, da sua própria palavra. Então, salvação sem santificação não existe. Alguém que diz que é salvo, isso está tudo dentro do contexto, queridos. Se algum cristão diz que é salvo, mas não obedece às Escrituras, não obedece à palavra de Deus, não se santifica, é uma mentira, não há salvação nenhuma. Ele foi salvo do quê? Se ele continua na sua vida pecaminosa, distante de Deus, fazendo o que quer, do jeito que quer, seguindo as paixões da sua própria carne, não houve salvação. A santificação é a prova de que houve salvação, e nunca diferente. Então, Cristo está operando na igreja, transformando-a através do seu Espírito e de sua palavra. Ele começou esta boa obra e vai completá-la até o seu dia. Lembram-se do texto de Filipenses 1, versículo 6? Paulo diz: estou plenamente certo, convicto, de que aquele que começou em vós, ou seja, na igreja, essa boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. E esse há de completá-la é o que ele está fazendo hoje, é o agora, é o presente. Cristo está purificando a sua igreja, santificando a sua igreja, né? O amor sacrificial tanto resgata, como foi a primeira etapa, né? Ele compra a igreja, como também cuida dela em tudo. Ele está cuidando dela em tudo. É lógico, Cristo não deixa de supri-la materialmente. Ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo, ele supre o seu povo. O pão nosso de cada dia nunca será negado, nunca será negado. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que mantê-la viva aqui nesse mundo, é dar-lhe vida eterna, uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida santa, irrepreensível, baseada nas Escrituras. É isso que Cristo está fazendo hoje. Em terceiro e último lugar, o amor de Cristo pela igreja no futuro significa que Cristo, com o seu amor sacrificial, morreu por sua igreja no passado. Cristo, por seu Espírito e sua palavra, está santificando sua igreja no presente, e Cristo receberá a sua igreja para si mesmo no futuro. Lá no versículo 27, Paulo diz assim: para a apresentar, uma nova etapa aqui, perceberam? Uma nova etapa, né? Para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Vejam, as etapas estão interligadas e elas são crescentes, elas estão numa sequência. Por exemplo, houve a compra para a santificação, e houve a compra e a santificação para a glorificação. Cristo não vai pular nenhuma dessas etapas. Ele não vai comprar o seu povo e já logo levar para a glória. Não, ele vai santificar no meio disso. Essa é a etapa que nós estamos vivendo hoje, é o hoje, né? Mas agora a gente tem a esperança, olhando para o futuro. Cristo vai glorificar a sua igreja, vai levá-la para si mesmo, tá? Então todos os cuidados que Cristo dispensa para com a sua noiva, podemos dizer no hoje, né? Tem como objetivo final sua própria glória e satisfação, além da alegria perpétua e plena de sua esposa. Aí você vai me perguntar, mas peraí, se Cristo já é plenamente satisfeito, como significa que ele vai ficar satisfeito agora com a igreja? Vai aumentar a satisfação dele? Estava pequena e ele teve que fazer isso para se satisfazer mais? Eu sei que você sabe a resposta, mas eu vou repetir. Cristo não precisava disso para se satisfazer mais, por assim dizer. Porém, por amor, ele reparte essa satisfação com seu povo. Ele dá a alegria que é dele para sua noiva.
Ele tem de tudo no seu palácio celestial, por assim dizer. Ele tem toda a glória, ele tem tudo, todo o universo é dele. Porém, ele diz assim: eu vou me alegrar também em repartir a minha glória e tudo que eu tenho aqui nas regiões celestiais com o meu povo, com a minha amada. Eu quero repartir isso com ela. Então, isso significa que Cristo vai repartir, não é que ele reparte a sua glória, Cristo nunca fez isso, mas ele reparte a satisfação da sua própria glória, da sua própria divindade com o seu povo, isso por toda a eternidade futura. Ele reparte essa alegria dele com o seu povo. Por exemplo, você vê em Isaías 53, 11 e 12, você percebe que Isaías fala sobre o servo sofredor, não é? Que fala do sacrifício de Cristo. Mas quando chega no versículo 11, o autor diz assim: ele verá, ele quem? O Cordeiro que se sacrificou, Cristo, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Ele vai olhar para aquela noiva horrível, imunda, mas que ele resgatou com seu próprio sangue, que ele lavou de todas as suas impurezas, trocou a sua roupa, embelezou, purificou essa mulher, trouxe para ele, e nisso ele vai se satisfazer também. Vai se satisfazer também. Isso é lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, e Deus diz no versículo 12 de Isaías 53 que Deus lhe dará a muitos como a sua parte. E ali diz ainda que repartirá os despojos. Ele trará para si. Não que ele precisasse disso para acrescentar satisfação para a sua própria vida. Eu repito isso várias vezes para ficar claro. Mas ele simplesmente quis repartir essa alegria com o seu povo, com a sua noiva. Isso é bênção imerecida, é graça imerecida. Eu e você não merecíamos isso, mas aprove, por amor sacrificial de Cristo, repartir a sua alegria, a sua satisfação conosco. É assim que ele ama a sua noiva, a sua esposa. Mas como isso funciona na prática? Como esse amor sacrificial pode ser praticado pelo marido, por nós, pecadores, limitados, homens tão egoístas como somos, tão cheios de nós mesmos, tão cheios de vontade própria, tão ainda vazios de Cristo e cheios da carne? Como isso funciona na nossa vida? Como se aplica isso para nós? 3 sugestões o Dr. Augusto nos dá aqui, baseadas no amor de Cristo por sua igreja. Primeira, óbvio, morrendo para si. Tudo começa na morte. Cristo se sacrificou, se entregou. Se nós não morrermos para nós mesmos, nós nunca vamos amar ninguém, porque o nosso amor por nós mesmos é muito grande. É muito grande. Então, morrendo para si. O amor requerido aqui torna-se impossível sem que morramos para o nosso ego. Isso significa renúncia, abandono da própria vontade. Então, esse amor deve ser sacrificial, incondicional e voluntário. Irmãos, se nós não tomarmos a nossa cruz a cada dia, e tomar a sua cruz a cada dia, não significa amar a esposa. A gente fala assim, tomar a cruz é ter que amar essa mulher. Não, isso é uma honra. Isso não é cruz, isso é honra. Digno entre todos seja o matrimônio e também o leito sem mácula. O casamento com a sua esposa é uma honra que você não merecia. Você não merece essa mulher que está aí do teu lado. Mas você precisa renunciar a si mesmo. Tomar a cruz a cada dia é mortificar o meu eu, é matar o meu ego, é dar prioridade a ela em vez de dar prioridade à minha própria vontade. E isso precisa ser um esvaziamento, precisa haver um esvaziamento como Cristo se esvaziou da sua própria, abriu mão por um momento da sua própria glória para se humilhar, descer do seu trono,
viver como homem humilhado, vazio, e aqui ainda experimentar a mais trágica situação, que era a própria rejeição do seu próprio povo. Ainda assim ele amou até o fim, para resgatar esse povo. Isso é esvaziar-se. Ah, como nós precisamos do Espírito Santo. Ah, como eu preciso que Deus tire esse coração de pedra e me dê um coração de carne. E você é igualzinho eu. Você é igualzinho a mim? É o mais correto, né? Nós temos corações duros e cheios de nós mesmos. Você tem muita vontade aí, irmão. Não que você não possa ter. Você não vai... Aqui veja bem, o termo que Cristo entregou por ela e não para ela. Ou seja, você não está aos pés dela para fazer a vontadinha dela, fazer dela um bibelô, ou aquela que você tem que paparicar a mulher. Não, não é isso. Ele se entregou por ela, ele pagou o preço por um outro alguém para resgatar a sua esposa. Essa é a ideia aqui. Ele se entregou a Deus por ela. Ele pagou o preço da dívida que a noiva dele tinha para com seu pai. Ele pagou por ela. Por ela. Então é um amor que deve ser sacrificial, incondicional e voluntário. Segundo lugar, sendo instrumento de Deus para santificá-la. Os maridos devem expressar seu amor como líderes espirituais dentro de casa. Não basta levar a esposa no shopping para comprar roupinha nova, sapatinho novo, bijuteria, isso é bom. Mas não é tudo. Não basta levar ela no Dia das Mães, no melhor restaurante para comer fora. Muitos vão fazer isso hoje, faça, é bom. Mas não é tudo. Isso é uma pequena parte, isso demonstra amor também, mas ainda tão pouquinho, muito pouquinho. Não é isso. Ainda que ele ofereça, o marido ofereça tudo do bom e do melhor para ela, mas não edificá-la e santificá-la, ele, marido, fracassou e desobedeceu a Cristo. Você pode dar um mundo para sua mulher, mas se você não encaminhá-la para Deus, você foi um miserável, fracassado marido. Você fracassou. Se você não mostrar como é que você faz isso, aliás, isso aqui mostra modelo. Você é o sacerdote dentro da sua casa. Você vai levar a sua esposa para Cristo. Você sabia disso? É você que tem essa responsabilidade. De que forma você faz isso? Fazendo tudo que Deus manda que você faça para se relacionar com Ele, uma vida de oração. Você deve não somente orar por ela, mas também orar com ela. Mostre que você a ama quando você abraça ela, quando ela está chorando por algum motivo ou qualquer outra coisa, ou simplesmente por gratidão a Deus. Dê um abraço nela e ore com ela e diga assim: Senhor, eu te agradeço por essa mulher que o Senhor me deu, que está nos meus braços. Eu não merecia, mas eu te louvo, porque ela é um presente do Senhor para mim. Diga isso para ela. Eu a amo como mais do que a mim mesmo. Então faça isso, santifique-a, leia a Bíblia com ela, estude bons livros. Não é só levar no cinema, não é só levar para passear, não é só tirar férias, não é só fazer churrasquinho todo dia para ela, é ler a palavra com ela, é estudar um bom livro cristão com ela. Isso é edificá-la. Leve-a para a igreja, leve-a para, eu falei essa semana, mas leve-a para a reunião de mulheres. Essa semana ela foi de carona, eu não levei, mas pela misericórdia de Deus ela foi. Irmão, isso é necessário que se faça. Você não pode achar que você pode escolher algumas coisas ou outras. Não, tudo que Cristo está fazendo através da igreja, faça com que sua esposa experimente também. Você faz isso, não faz? Quando existe a reunião de homens, por exemplo, e agora eu deixei muita gente aqui, uma situação difícil. Você não está sendo modelo. Você não está sendo modelo. Ora, como é que você quer mostrar alguma coisa se você não faz? Você quer exigir dela que ela vá para a reunião de mulheres, por exemplo, você não vai na reunião de homens.
Você não congrega. Como que você faz? Primeiramente você tem que se arrepender e pedir: Senhor, me perdoa. Que péssimo modelo eu tenho sido. E eu vou pagar, e o Senhor vai me cobrar disso, Senhor. Então me dê um coração obediente a Ti, Senhor. Faz com que eu tenha vergonha na cara e tome a iniciativa. Irmãos, o marido tem que tomar a iniciativa espiritual dentro do lar. Então, se ele não fizer isso, ele fracassou. Terceiro, a prática do marido: o marido deve alegrar-se nela. Cristo abençoa a sua igreja e alegra-se nela, apesar das limitações dela, da igreja. Assim, os maridos devem se alegrar com suas esposas, independentemente da beleza e das virtudes delas. Eles devem amar incondicionalmente, mas amar por elas serem o seu próprio corpo. Não vai dar tempo, isso vai ficar para a próxima aula, a questão de trabalhar o corpo e a separação da família de origem. Tem maridos que ainda estão mais vinculados à família de origem, ao papai e à mamãe lá atrás, dá mais ouvidos à mãe e quebra com a esposa, rompe o relacionamento com a esposa, né? Para dar atenção ao papaizinho, à mamãezinha. Não, está errado. Você tem que romper, não é abandonar, eu não estou dizendo isso. Deixar de amar o seu pai e a sua mãe. Mas marido, você tem que amar mais a sua esposa do que a sua mãe. Você tem que amar mais a sua esposa do que seu pai. E isso é uma ordem que nós vamos ver na próxima semana, no próximo EBD, ok? Então deve amar a si mesmo com o seu próprio corpo. A sua esposa como que fala aqui? É um com você. Não é uma, né? Ela é. Hã? Ela é uma. É lógico, perdão. Meu português anda meio falhando aqui. Você e ela são uma única pessoa. E o que você faz para ela, tanto de bom como de ruim, você está fazendo para si mesmo. Você precisa entender isso. Então é alegrar-se nela, ter satisfação nela, como você tem em cuidar de você mesmo. Olha eles aí. O que eles nos ensinam? Primeiro, cada marido deve preocupar-se com o estado espiritual da esposa. Você já pensou nisso? Como é que ela está diante de Deus? Será que ela tem se relacionado com Cristo? Ela tem sido espiritualmente alimentada por você? Eu não estou falando pela igreja nem pelo pastor. Eu estou falando por você, marido. Você é o provedor do lar. Mas eu compro, eu que ponho arroz e feijão em casa, meu irmão. Eu que pago aluguel, luz, água, telefone. Não faz mais que obrigação. Mas, e a área espiritual? Você tem lavado a sua esposa com a água pela palavra? Você tem orado com ela? Então, o Dr. Augustus, bacana, né? Nos deixa numa situação difícil, bico de sinuca, né? Que fala, né? Então, ele diz que preocupar-se com o estado espiritual da esposa, orar por ela e orar com ela, apoiá-la, ajudá-la, confortá-la e compreendê-la. Queridos, ela não age, não pensa como você. Você é homem, ela é mulher. Lembram-se? E viva a diferença, né? Ela tem emoções diferentes das suas, ela tem necessidades diferentes das suas. E quando eu prego isso para você, eu estou pregando para mim primeiro. E como é difícil a gente compreender isso. Às vezes a gente fica pensando: por que a esposa está chorando de novo? Porque ela é o mesmo problema, que a gente sabe que não tem solução, mas ela está lá chorando. Ela tem emoções diferentes das nossas, sentimentos diferentes. Deus as fez assim. Eu preciso compreendê-la. Eu preciso apoiá-la, orar por ela. E não falar assim: mas já era para você ter esquecido isso. Ela não é o mesmo tipo de racionalidade que o homem tem. É diferente. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, queridos, né? E confortá-la e compreendê-la. O que mais? Terminando. A esposa, como vaso mais frágil, vejam, ela é o vaso mais frágil, não é? Então, se ela é o vaso mais frágil, alguém em casa tem que ser o vaso mais forte.
Eu sei que você não gosta disso, mas tem que ser. Deus o fez assim. Deus fez a sua esposa, vamos fazer uma analogia aqui, como se fosse um belo carro de passeio, lindo, maravilhoso, mais bonito que existe no mercado é a sua esposa, um lindo carro de passeio. Mas Deus fez de você um trator. Você é um trator. Já pensou um trator passeando no centro da cidade, bonitinho, não quer saber de responsabilidade nenhuma, não quer puxar carga, não quer puxar ferro. Você não foi feito para passear só. Você pode até andar com ela de vez em quando, não estou dizendo que não, né? Mas vejam, a constituição masculina é diferente para poder ser um homem forte, o alicerce dentro da casa, e ela precisa de você para isso. Então, ela está mais sujeita às pressões e angústias desse mundo e precisa do apoio e da proteção espirituais do marido. Leve para passear, tira férias com ela, em momentos de crise, tenta trazer alguma alegria para ela, ainda que material, levar ela para comer fora, faça isso. Compre um presente para ela, mas nunca deixe de edificá-la espiritualmente, porque se for só no natural, você não andou nada, você foi para trás, você está patinando no erro e você não evoluiu como marido. Você não fez o que tinha que fazer, o mais importante, você não fez. Eu quero que Deus aqui nessa manhã possa afundar essa espada de dois gumes no coração de cada marido aqui nessa manhã, começando na minha vida. Que muitos de nós estamos muito desobedientes, queridos. Que Deus tenha misericórdia dos nossos lares, que Deus glorifique o seu nome através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que Deus quebre a nossa dura serviço. Nós precisamos de homens fortes nesse sentido aqui. Vejam, a esposa é minha primeira igreja. A esposa é minha primeira responsabilidade. Não são os filhos, não são meus pais, não são vocês, irmãos da igreja. Se eu cuidar de vocês, mas deixar de cuidar da Val, eu estou em pecado. Eu falhei, feio. Então Deus tenha misericórdia de nós. Alguma coisa a acrescentar? Ou a perguntar? Vocês querem fazer alguma pergunta? Temos um tempinho ainda. Não tem? Então vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos, Senhor, mas a Tua palavra é suficiente para mostrar a realidade de como nós estamos. Ela é um espelho, Senhor, que nos mostra a verdade a respeito de cada um de nós aqui nessa manhã. Então, Senhor, olhando para o espelho e contemplando a nossa feiura, contemplando a realidade de como nós temos nos comportado como maridos, Senhor, produz arrependimento em nós, para que não permaneçamos nessa situação tão morna, nessa situação tão endurecida, ensimesmada, frouxa e acovardada, mas que nós recebamos de Ti o Espírito Santo de poder, de amor e de moderação, para vivermos uma vida conjugal, digna e honrada, para a Tua glória e para o bem da nossa família e da nossa igreja. Senhor, edifica os homens aqui nessa manhã dessa igreja. Nós precisamos de parceiros que nos ensinem como amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu preciso desse referencial. Ajuda os meus irmãos, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.